A dieta, a alimentação influencia nisso? Ela pode contribuir para a melhora, no caso do estresse, por exemplo? Olha, Felipe, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui com vocês Certo. e eu tenho aqui algumas Presta imagens que eu gostaria. atenção, hein, pessoal? Olha só o conhecimento, as revelações. O que o Dr. Fernando está trazendo aqui? Dados estatísticos, confirmando tudo isso aí, deixando claro, né? O que está acontecendo, o rumo que está indo o nosso país. A saúde mental das pessoas está muito debilitada. Então nós precisamos cuidar e agora ele vai compartilhar com vocês aqui mais informações sobre o quê? Agora eu fiquei com dúvida. Pera aí, mas tá falando de saúde mental, vai mostrar o intestino, a barriga, o estômago? Não entendi agora. Vamos. O que tem a ver, né, o intestino com as emoções? O que O que tem tem a a ver ver? Agora o fiquei em dúvida. intestino e o cérebro, né? Essa é a parte que eu gostaria da máxima atenção dos nossos internautas, porque é a parte mais importante, central da nossa mensagem de hoje, para você que nos acompanha. Você está conseguindo ver minha tela, Felipe? Os Tudo nossos ok, pode. internautas? Tá tudo Tudo ok. certinho. Então, nós temos aí, né? Eu coloquei aqui para a gente só ter uma ideia como que é, quem não conhece nada de saúde. Então, nós temos aí a digestão dos alimentos que começa onde? Começa quando você vê o alimento, quando você imagina o alimento, começa quando você está pensando em comer, quando começa a fome, né? Então, começa lá no cérebro já, o corpo a modificar a sua fisiologia. Então, a gente começa a salivar, né? Pensa em estar chupando um limãozinho agora, por exemplo. Né? Só que você pensar, a boca enche de água. Então, você começa a comer o alimento, começa a digestão aqui na boca, a quebra dos alimentos, né? Vem pelo esôfago e aqui no estômago, né, que vai começar aí o ácido clorídrico fazer o seu trabalho, né? Ajudando no processo digestório. E aqui no duodeno, dentro do duodeno, é onde começam a aparecer algumas dificuldades. Nós temos, Felipe, cerca de 80% do sistema imunológico está presente em nossos intestinos. Poxa. As defesas do corpo estão, em sua maior parte, no nosso intestino. Então, os intestinos, aqui no intestino delgado, onde faz a maior parte da absorção dos nutrientes, né? Os nutrientes começam a ser absorvidos aqui, na sua maior parte, e depois a gente tem aí o bolo fecal, que vai, né? Começa aí a formação do bolo fecal e tudo, e vai transitando pelo intestino grosso aqui, né? Certo. Agora, nós temos aqui um pouquinho da absorção que eu quero falar. Uma parte aqui eu vou explicar um pouquinho assim mais tecnicamente, mas vou tentar facilitar ao máximo para quem não conhece nada de saúde, né? Nada de fisiologia. Mas nós temos aqui dentro de 0,5 a 1 milímetro. Você vai aqui para o microscópio e você amplia um pedacinho aqui, ó, das dobras circulares, você vai encontrar as vilosidades, né? Aqui está um almélio de revestimento do intestino, a mucosa que reveste o intestino. Aí nós vamos aqui para a letra D, nós temos as células, está vendo aqui? Olha, essas aqui são, você amplia um pouquinho mais, né? 20 vezes aqui o aumento, você chega nas células, estão bem unidas, né? Estão unidas pelas tight junctions apicais, né? Tight junctions, ou são como se fossem grampos, né? Que prende uma célula na outra e elas ficam bem juntinhas, bem unidas, certo? Uhum. Aí aqui nós temos nessa outra imagem o que eu acabei de dizer. As células estão dessa forma aqui, né? As células do intestino, os enterócitos estão unidos, tá vendo? Não tem espaço entre uma célula e outra. Tem que ter o acesso através da célula para Isso, chegar na através corrente da célula. sanguínea. Exatamente. E aí, quando você tem um problema intestinal, que nós chamamos de hiperpermeabilidade intestinal, ou leak gut,
do inglês. Então, quando você tem uma hiperpermeabilidade intestinal, o intestino tem que ser permeável, mas não pode ser hiperpermeável. Quer dizer, não pode ser permeável demais. Tem que passar substâncias por aqui, mas não pode passar demais e nem substâncias que não deveriam passar, né? Então, agora, quando começa a hiperpermeabilidade intestinal, quando começa uma inflamação no intestino, você pode ver aqui nessa imagem que eu estou passando o mouse em cima, uma abertura nas tight junctions. Na união que tem aqui em cima das células, vai perdendo, vai se abrindo um espaço, tá vendo? As setinhas aqui para baixo. E aí a inflamação da rede de tudo que se passa por aqui também. Tem as bactérias oportunistas, tem aquelas que não têm nenhum prejuízo para a saúde. As oportunistas são aquelas quando a imunidade, quando aqui essas células, elas vão perdendo também aqui com o passar dos anos, né? Essas microvelocidades vão se diminuindo, diminui a carência de minerais, né? E hoje em dia até mais cedo do que isso já tem. E aí começa um processo inflamatório. O que vai passar aqui para a corrente sanguínea que não deveria passar? Olha aí em cima na imagem. Nós temos aí o estresse, altera isso aqui. O estresse, né, contribui para que cause inflamação no intestino, cause a hiperpermeabilidade intestinal. Temos toxinas que também provocam isso, né, provoca a hiperpermeabilidade. Temos as partículas de comida, que não são partículas, são os alimentos que têm maior de 140, mais ou menos, de peso molecular, se não me falha a memória, que é o trigo, né? Que, aliás, o trigo de hoje não é mais trigo. Não é como a semente crioula do passado, né? Então, o glúten presente no trigo causa um estrago aqui na parede, entre os enterócitos, provoca a hiperpermeabilidade intestinal. Nós temos a soja, né? O trigo, porque ele é modificado, temos a soja modificada, transgênica. Nós temos o açúcar, temos o amendoim, que também provoca esse tipo de problema. As drogas, né, que são os medicamentos, antibióticos, diversos tipos de medicamentos. Temos fungos também. E aí o mau funcionamento do fígado também contribui para que esse fenômeno aconteça, né? E agora temos aí o problema, começa uma inflamação da mucosa. Vamos imaginar o seguinte, Felipe. Sim. Quando a mucosa está assim, sendo prejudicada, está sendo atacada, está criando uma inflamação na mucosa intestinal, passou, conforme a imagem que eu mostrei aqui, para dentro, passou para dentro, entre os enterócitos, passou moléculas que não deveriam passar. Aí vai entrar na corrente sanguínea aqui. Entrou na corrente sanguínea, gera intolerância alimentar, questões do sistema imunológico, uma autoimunidade, doenças autoimunes, né? Uhum. Por quê? Porque é mais ou menos assim. Nós temos mucosas em vários lugares do corpo, mas nem toda mucosa é igual. Aí o sistema imunológico, a gente não diz que é os soldados de defesa do organismo, é o batalhão de defesa. Quando o batalhão de defesa se vê atacado, ele fala, olha, ele liga lá para a central e pede reforço. Olha, estamos precisando de ajuda, a mucosa está sendo atacada. Mas ele não diz qual mucosa que está sendo atacada. Nós temos, por exemplo, aqui, olha, eu coloquei a gout. Gout é tecido linfóide associado ao intestino. Nós temos também NAUT, que é tecido linfóide associado à mucosa nasogeniana, a região nasal. Nós temos a BAUT, que é o tecido linfóide associado à mucosa bronquial, uretra, bexiga, né? Então, você vê que tem várias mucosas e todas elas começam a ser atacadas. Nós temos também a MALT. A MALT comunica todas estas mucosas, né? Então, por isso que vai acontecer esse problema. A MALT é o tecido linfóide associado às mucosas e começa, então, um ataque em todas as mucosas do organismo respiratório, né? Vai piorar asma, bronquite, você vai ter problemas urogenitais, as infecções de repetição aí, candidíase, infecção urinária, né, a cistite,
que é sempre frequente. Você vai ter, por causa aqui, ó, que atacou o tecido da mucosa, entrou substância na corrente sanguínea através dos enterócitos que não deveriam ter entrado. Aí vai atacar também as amígdalas. Aí vai no médico, o médico propõe o quê? Uma amidelectomia, que é a retirada das amígdalas. Se retirou as amígdalas, as defesas vão ficar mais baixas ainda, porque a amígdala faz parte do sistema imunológico. Aí você tem o intestino sendo atacado, a mucosa nasal, a mucosa brônquica, né? Piora os problemas respiratórios. Você tem a mucosa urogenital atacada, as infecções, né? Então, é uma série de problemas que começam a aparecer. O sintoma do intestino irritável e a progressão, né? O que vai acontecer aí? Vai acontecer inflamação, né, no intestino, inchaço abdominal, sensibilidade alimentar, funcionamento da tireoide prejudicado, fadiga, né, falhas na memória, dores nas articulações, dores de cabeça, questões de pele irritada, acne. Tudo isso começando no intestino. Começando no intestino. E qualquer doença altera, né? Você vai ter problemas digestivos, arrotos, né? Aquela bola na garganta, ganho de peso. E agora, para você ter uma ideia melhor, né? Nós temos aí, alguns anos atrás, foi feito um mapeamento genético. Então, nós temos um mapeamento genético, foi uma evolução muito grande. Depois, os cientistas fizeram, acho que foi em 2008, se não me falha a memória, as bactérias, os micro-organismos que povoam o corpo humano. Então, o que os cientistas descobriram, Felipe? Que nós temos, para cada célula do corpo, 10 bactérias. Ou seja, somos 10% humanos. Poxa vida, mas... Então, somos seres bacterianos habitados por células. Seres bacterianos habitados por células. Antes dizia que nós somos células habitadas por bactérias. Agora é o contrário. Somos bactérias habitadas por células. Então, nós temos 10 elevado a 14 células, 10 elevado a 14 bactérias no intestino humano, está no intestino. E nós beneficiamos essas bactérias também. Quando ocorre um processo chamado disbiose, que é o desequilíbrio natural, né, por causa do estilo de vida inadequado, dos maus hábitos alimentares, né? E aí, ocorrendo a disbiose, aumenta, temos ali também um papel mediado. Então, a vitamina C com a D3 também. Mas vamos lá, eu falei de alimentos que prejudicam a flora intestinal, que prejudicam. Nós temos o açúcar, né, que contribui para a multiplicação dos fungos. Nós temos alimentos modificados de alto peso molecular. Temos o biofilme bacteriano impida por alimentos que têm mais de 100 mil Daltons de peso molecular. Nós temos aí nessa lista o trigo modificado, 140 mil Daltons. Temos o milho, a soja, o amendoim, também com 140 mil, hiperpermeabilidade intestinal, ou a leak gut, né? Então aquela brechinha que você mostrou lá no... Agora nós vamos chegando, com tudo isso que eu expliquei para trás, vamos entrar na questão da depressão, na questão emocional. Que neurônio? É claro que não é igual ao do cérebro, né? Mas nós temos aqui, olha, o corpo do neurônio, nós temos aqui os dendritos, né, neuronais, e por aqui corre o impulso elétrico. Por exemplo, você tem um feixe, pisa no espinho, você tem uma ação da dor, uma via sensitiva. Chega lá no cérebro a informação, olha, pisou no espinho, furou por outra via. Assim, nós temos uma via da felicidade, informações até o cérebro, transmitindo estes impulsos, né? Aqui o neurônio pré-sináptico. Por que pré-sináptico? Aqui é o encontro dos neurônios. A gente vê que um neurônio não se toca no outro, mas eles ficam aqui, ó, tem um espaço entre um neurônio e o outro, onde vai ocorrer uma química aqui que eu vou explicar no próximo slide. Vamos lá. Então, vamos colocar essa imagem aqui. Sinapse, que seria esse lugarzinho aqui, ó.
onde os neurônios vão se encontrar. O que é sinapse? É o encontro dos neurônios. Só que eles não se tocam um ao outro. Nesse espaço, o que vai ocorrer aqui? Neurotransmissores. Está vendo aqui tudo iluminadinho aqui para ilustrar? São os neurotransmissores. Certo. Esse neurônio aqui vai transmitir uma informação para esse outro, libera neurotransmissores. No caso, por exemplo, da serotonina, que é o neurotransmissor que falta na depressão. Uma pessoa depressiva falta o quê? Serotonina. Está faltando serotonina. O que o médico, o neurotransmissor serotonina liberado aqui, seja recaptado para o mesmo neurônio. Aliás, impede a recaptação. Então, o normal seria o neurônio liberar, né? O neurônio libera aqui a serotonina, depois ele recapta para ele mesmo. Agora, o que o medicamento, o neurônio que liberou a serotonina, pegue de volta por mais tempo a serotonina e a pessoa vai se sentir um pouco melhor. Só que essa pessoa já está com baixa de serotonina. O restinho de serotonina que ela tem, ela toma o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que é a fluoxetina, por exemplo. Então, ela vai permanecer por mais tempo aqui na fenda sináptica e a pessoa melhora o estado de humor.